Cheguei, sejam bem-vindos ao canal Vida Aviação, Júlio no controle hoje. Dia 30/7 foi realizado os portões abertos do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial em São José dos Campos, como parte das comemorações aos 150 anos de Santos Dumont no Brasil. E a gente não poderia deixar de estar lá. Bora ver como foi? Mas antes um pouco de história para vocês. Em 1950 foi concluída a implantação em São José dos Campos das duas primeiras unidades do então Centro Técnico de Aeronáutica, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica ITA e o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento IPD. O IPD absorveu grande parte dos engenheiros aeronáuticos formados pelo ITA, especialmente os militares. No IPD foram projetados 3 dos 4 primeiros aparelhos fabricados pela Embraer: o Bandeirante, o avião agrícola Ipanema e o planador Urupema. A própria criação da Embraer foi uma iniciativa de um grupo de engenheiros militares que atuavam no IPD. Dessa forma, pode-se estabelecer as origens da Embraer na própria implantação do CTA, de onde saíram os principais projetistas e dirigentes da indústria aeronáutica brasileira na década de 1970. Em 2009, o Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial CTA passou a ser denominado Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial DCTA. Desde sua criação, o DCTA tem coordenado e acompanhado a implantação de vários projetos bem-sucedidos, que contribuíram para o crescimento da aeronáutica e do Brasil, com destaque para a implantação da indústria aeronáutica brasileira e o desenvolvimento das pesquisas espaciais. Algumas das organizações que lá se encontram são o IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço, IEAV, Instituto de Estudos Avançados, o IPEV, Instituto de Pesquisa e Ensaios em Voo, e o ICEA, Instituto de Controle do Espaço Aéreo, onde me formei controlador de tráfego aéreo no ano de 2011. E aqui nessa foto, rendo uma pequena homenagem aos meus amigos da turma T2 2011, do curso ATM 005. Saudades, galera! Chegamos um pouco atrasados, mas em tempo de pegar a chegada da Esquadrilha da Fumaça, ao mesmo tempo que a gente estava se aproximando do DCTA. A expectativa se confirmou e, com o público estimado em 50 mil pessoas, comprovou o sucesso e importância do evento. Na entrada, estavam sendo arrecadados alimentos para distribuição pela FAB, e grande parte do público contribuiu em peso para a campanha. A Esquadrilha Céu é uma esquadrilha civil de demonstrações aéreas, formada em sua maioria por experientes pilotos oriundos da aviação de caça, e hoje oficiais da reserva da FAB, Força Aérea Brasileira. As atividades tiveram início no ano de 2011 no antigo Clube Céu, às margens da Lagoa de Jacarepaguá. Desde lá, foram realizadas mais de 70 demonstrações aéreas, e os pilotos juntos já acumulam mais de 25 mil horas de voo. A esquadrilha executa demonstrações aéreas em vários eventos aeronáuticos civis e militares pelo Brasil, exibindo manobras acrobáticas de voo em formação. A Esquadrilha Céu utiliza as seguintes aeronaves: RV-7A, utilizado pelo número 1, líder, e o número 2, ala direita da esquadrilha. O RV-7A é uma aeronave experimental acrobática biposto lado a lado, com trem de pouso fixo do tipo triciclo, cujos limites de fator de carga são mais 6G e menos 3G. Motor convencional Lycoming de 4 cilindros de 180 HP, equipada com hélice bipar Hartzell e tanque de fumaça. Velocidade de cruzeiro de 150 nós, 278 km por hora, velocidade máxima de 200 nós, 370 km por hora, teto operacional de 19.500 pés, 5.950 metros, peso máximo de decolagem de 816,4 kg, para voos acrobáticos, peso máximo de 725,7 kg, alcance máximo de 700 milhas náuticas, 1.300 km. RV-7, utilizado pelo número 3, ala esquerda da esquadrilha. Este RV-7 é basicamente o mesmo avião que o RV-7A, com algumas pequenas diferenças que são: motor convencional de 4 cilindros com 200 HP, equipada com hélice tripar MT e alcance máximo de 780 milhas náuticas, 1.444 km. Os pilotos. Os 3 que participaram da apresentação no dia foram Alfredo Salvatore Letta como o número 1 líder da esquadrilha, Brigadeiro Neves como o número 2 ala direito e André Faleiros como o número 3 ala esquerda. E uma curiosidade, ele é natural de São José dos Campos e ao final da apresentação ele fez um speech bem emocionado por estar se apresentando na sua cidade natal
e na frente de família e amigos. Algumas das acrobacias aéreas adotadas pela Esquadrilha Cell foram baseadas em um display idêntico de manobras utilizadas pela Esquadrilha da Fumaça, à época que eles voavam T-6. Além de ser um display conhecido e já testado, foi uma forma de homenagear aqueles que inspiraram a carreira de muitos pilotos da Esquadrilha Cell, quando bem mais jovens, fazendo as manobras looping com desfolhado, passagem baixa em formação, looping em formação diamante, cobrinha, looping com troca de formação. Eles também contam com uma equipe de apoio com relações públicas, mecânicos de aeronaves, apoio em solo e pilotos de aeronave de apoio, para suporte aos deslocamentos, preparação e operacionalização dos eventos. Atrações infantis diversas esperavam a criançada entre um show aéreo e outro. As filas estavam um pouco grandes, mas nada que impedisse a molecada de se divertir. Também estava disponível uma grande praça de alimentação com comidas dos mais diversos tipos, além de ambulantes vendendo água, pipoca, algodão doce e brinquedo para os pequenos. Fernando, por exemplo, passou o dia todo gritando: "Eu quero, eu quero!" E falando no nosso pequeno, ele gastou bastante energia e se divertiu bastante, principalmente na cama elástica. A equipe Falcões é um time de salto livre formado por oficiais da FAB, para participações em shows aéreos e competições esportivas. Suas últimas conquistas são
ser campeões brasileiros de precisão em aterragem e foram terceiros colocados mundiais no campeonato de 2022. O Embraer KC-390 Millennium. O Embraer KC-390 Millennium é um avião de transporte militar multimissão para uso tático e logístico. É abastecimento em voo e combates a incêndios florestais. Desenvolvido e fabricado pela Embraer Defesa e Segurança, uma subsidiária do grupo brasileiro Embraer. A aeronave estabeleceu um novo padrão para o transporte militar médio, visando atender os requisitos operacionais da Força Aérea Brasileira na substituição do C-130 Hércules. Seu custo de desenvolvimento foi cerca de 2 bilhões de reais. A fabricante pretende vendê-los às forças aéreas que utilizam essa classe de cargueiro. É também o maior avião produzido aqui na América Latina. Esquadrilha da Fumaça.
é o nome popular do Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira, cujo objetivo é realizar demonstrações aéreas a fim de difundir, em âmbito nacional e internacional, a imagem institucional da Força Aérea Brasileira. As origens da Esquadrilha da Fumaça remontam ao início da década de 1940, quando foi criada a Escola de Aeronáutica, na Base Aérea dos Afonsos, na cidade do Rio de Janeiro. Em 1969, a Escola de Aeronáutica foi renomeada para Escola de Aeronáutica da Academia da Força Aérea, permanecendo na Base Aérea dos Afonsos até 1971, quando foi transferida para a cidade de Pirassununga, no estado de São Paulo. Em 1982, depois de 6 anos de inatividade, a Esquadrilha da Fumaça foi reativada, oficialmente denominada Esquadrão de Demonstração Aérea. A Esquadrilha da Fumaça originou-se pela iniciativa de instrutores de voo da antiga Escola de Aeronáutica, sediada na cidade do Rio de Janeiro. Em suas horas de folga, os pilotos treinavam acrobacias em grupo para incentivar os cadetes a acreditarem em suas aptidões e na confiabilidade das aeronaves utilizadas na instrução. Em 14 de maio de 1952, uma comitiva estrangeira em visita à escola pôde apreciar a primeira demonstração oficial do grupo. Após algumas apresentações, percebeu-se a necessidade de proporcionar ao público uma melhor visualização das manobras executadas. Com isso, em 1953, acrescentou-se na aeronave utilizada à época, o North American T-6, um tanque de óleo exclusivo para a produção de fumaça. Foi assim que os cadetes e o público carinhosamente batizaram a equipe de Esquadrilha da Fumaça. A primeira escrita foi a sigla FAB nos céus da praia de Copacabana. Com as aeronaves North American T-6, eram executadas manobras de precisão como loopings e tonneau, com 2 aeronaves. Posteriormente, após os comentários em terra onde discutiam os detalhes do voo, os aviadores passaram a voar com 3 aeronaves e finalmente com 4. Em 1955, a esquadrilha passou a ter 5 aviões de uso exclusivo, com distintivo e pinturas próprias. Diante do elevado número de pedidos de demonstração, dava-se então o início da função de comunicação social da esquadrilha, aumentando cada vez mais o número de cidades que passavam a conhecer a FAB por seu intermédio. Assim, a Esquadrilha de Fumaça foi aumentando o número de manobras e se popularizando cada vez mais no Brasil e no exterior, até que, em 1963, foi transformada em Unidade de Demonstração Acrobática da Força Aérea Brasileira, única no mundo a se apresentar com aviões convencionais até 1969. Naquele ano, a Fumaça recebeu 7 jatos Super Folga Magister, que, por suas limitações técnicas, operaram até 1972. Como não haviam abandonado ainda o velho T-6, continuaram as apresentações até que, em 1976, após 1.272 demonstrações, o então Ministério da Aeronáutica resolveu não utilizar mais a aeronave. A partir daquela data, a Fumaça cessou suas atividades por um breve período. Alguns anos mais tarde, já na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, o seu comandante incentivou a reativação da Fumaça. Após selecionar alguns instrutores, que passaram a treinar com seus T-25 Universal, que equipavam um esquadrão de instrução aérea, colocou no ar o Cometa Branco, o qual incorporou os procedimentos de segurança e a doutrina da antiga Fumaça. 10 de julho de 1980, aconteceu a primeira demonstração daquele grupo de instrutores, durante a cerimônia de entrega de espadins aos cadetes que, naquele ano, haviam ingressado na AFA. Após 55 demonstrações, os tangões passaram a incorporar a famosa fumaça e, em 21 de outubro de 1982, era criado então o Esquadrão de Demonstração Aérea. Em 8 de dezembro de 1983, foram adquiridos os EMB-312 Tucano da Embraer, aeronave utilizada até março de 2013. Embora com uma estrutura bastante diferenciada do início, a essência da esquadrilha mantém preservado o espírito de arrojo e determinação do grupo, procurando resguardar os princípios que lhe deram sustentação ao longo de sua existência. Em março de 2013, a Esquadrilha da Fumaça iniciou o processo de implantação operacional das aeronaves A-29 Super Tucano, também de fabricação da Embraer. As cores da bandeira do Brasil continuaram a compor a pintura do novo avião, que ganhou tonalidades mais fortes e marcantes. A bandeira nacional é destacada na cauda do A-29, ressaltando o alto grau tecnológico da indústria aeronáutica brasileira e além de evocar o sentimento patriótico no público.
Em julho de 2015, a Fumaça retomou sua agenda de demonstrações e realizou uma apresentação na cerimônia militar de entrega de espadins da Turma Jaguar na Academia da Força Aérea, em Pirassununga. O voo histórico no Ninho das Águias foi mais uma confirmação da forte ligação existente entre a Fumaça e os cadetes, uma vez que a instituição foi criada para incentivá-los a confiarem em suas aptidões. O momento marcou a retomada das demonstrações aéreas após a conclusão do programa de implantação da aeronave A-29 Super Tucano no Esquadrão de Demonstração Aérea. Aeronaves utilizadas pela esquadrilha: North American T-6 Texan, 1952 a 1976. As aeronaves North American T-6 foram fabricadas sob licença no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Realizaram um total de 1.225 demonstrações aéreas, tendo sido desativadas em 1976 em decorrência da fadiga natural das aeronaves e seu alto custo de manutenção. Inclusive eu vou deixar o card e na descrição o vídeo que fizemos sobre a campanha do projeto Revoar para a restauração do T-6 do Coronel Braga, uma aeronave histórica da Esquadrilha da Fumaça. Corre lá e assiste. Fuga Magister, 1969 a 1972. Para acompanhar a evolução dos equipamentos utilizados pelas outras esquadrilhas acrobáticas ao redor do mundo, a Esquadrilha da Fumaça recebeu os jatos de fabricação francesa Fuga Magister, na FAB denominados T-24. Devido às suas características de baixa autonomia e operação apenas em pistas pavimentadas, as demonstrações com o T-24 ficaram restritas aos grandes centros urbanos. Como os T-24 não satisfizeram os requisitos necessários ao tipo de missão da Esquadrilha da Fumaça, eles foram utilizados até 1972, simultaneamente com os North American T-6 Texan, realizando um total de 46 demonstrações aéreas. Neiva T-25, 1982 a 1983. Em 21 de outubro de 1982, a Esquadrilha da Fumaça foi reativada com o nome oficial de Esquadrão de Demonstração Aérea. Enquanto se aguardava o recebimento do T-27 Tucano, a aeronave T-25 Universal foi utilizada por um curto período, até o final de 1983, realizando 55 demonstrações. O T-25 ainda é utilizado na formação básica dos futuros oficiais aviadores da FAB. Embraer EMB 312 Tucano, 1983 a 2013. O T-27 Tucano, fabricado pela Embraer, realizou a primeira demonstração aérea no dia 8 de dezembro de 1983, nas festividades de formatura dos aspirantes a oficial da FAB, e ficaram por 30 anos realizando demonstrações aéreas no EDA. Super Tucano A-29, 2013 atualmente. Em 30 de setembro de 2012 foram recebidas as duas primeiras aeronaves Super Tucano A-29, que, a partir dos anos seguintes, passaram a substituir o T-27 nas demonstrações aéreas. Os T-27 desativados pelo EDA foram realocados para utilização em treinamentos pela Academia da Força Aérea em Pirassununga.